Bom, meus amigos, um excelente dia a todos. O objetivo aqui nesse pequeno vídeo, nessa pequena apresentação, é a gente falar um pouquinho sobre as normas constitucionais urbanísticas. Mais precisamente sobre a chamada Constituição Urbanística, ou sobre o núcleo de normas constitucionais que versam sobre questões de alguma maneira relacionadas ao ambiente urbano. Nós vamos perceber que esse número, que essa quantidade de normas é maior do que aquilo que se pensa, do que aquilo que até costumeiramente se costuma passar. E eu vou explicar o porquê. Então vamos lá. Quando nós pensamos em normas constitucionais urbanísticas, nós partimos também de uma premissa, de um pressuposto, certo? E que premissa e que pressuposto são estes? Na realidade, trabalhamos com a ideia de que no Brasil nós temos isso é pacífico, uma Constituição dirigente, uma Constituição analítica. Pois bem, o que significa isso? Uma Constituição extensa, uma Constituição que possui 250 artigos e, sem dúvida nenhuma, milhares de normas jurídicas, ainda mais após as inúmeras e inúmeras reformas, emendas, tá, que ela sofreu. Desde a sua promulgação em 1988, nós temos aí uma média anual de quase 3,4 emendas por ano, então, arredondando, né, a gente tem que arredondar, uma média ainda de praticamente 3 emendas por ano. Algumas são pequenas, outras são, por outro lado, grandes emendas, ou seja, que trazem que tem um poder de reformar a Constituição bem maior, em comparação com outras que apenas são pontuais e específicas no que tange a alteração do texto constitucional. Pois bem, essa Constituição extensa, portanto, nela coube essa quantidade de normas chamadas constitucionais urbanísticas. E toda vez que se fala do assunto, inevitavelmente se remete a um dispositivo, que é exatamente este aqui, o artigo 182 da Constituição. Vamos lá, para não dizer que a gente esquece do artigo 183, esses dois artigos aqui, 182 e 183, eles sozinhos, estes artigos, eles significam o capítulo destinado na Constituição à chamada ordem urbana, certo? Mais precisamente as políticas urbanas, da política urbana no Brasil. Então, gente, quando pensamos nessas normas constitucionais urbanísticas, repito, a primeira remissão, a primeira ideia é partir para o exame desses dois artigos. São artigos importantes, sem a menor dúvida. Esse capítulo está localizado na Constituição no título 7º, que é aquele dedicado à ordem econômica, né? Então, no interior deste título 7º, nós encontramos esse capítulo, repito, destinado à política urbana. Muito bem, mas o objetivo nesse momento ainda não é destrinchar este artigo 182 e este artigo 183. Por exemplo, aqui no artigo 182, vai se falar da política de desenvolvimento urbano, vai se fazer menção às chamadas funções sociais da cidade, tão importantes e que são melhor abordadas nas constituições de cada estado membro da federação, nas leis orgânicas dos municípios, né, dos mais de 5.500 municípios no Brasil. Né? Pois bem, gente, então, embora a importância aqui seja muito grande, bom, precisamos falar, logicamente, do plano diretor, aqui previsto no artigo 182, que será objeto de melhor análise um pouco mais à frente. Embora essa importância seja inegável, nesse momento, o que eu quero mostrar é exatamente o seguinte, que a chamada Constituição Urbanística, que as chamadas normas constitucionais urbanísticas, elas não se limitam a estes dois artigos. Elas vão para bem além do que aqui, neste primeiro momento, se expõe. Ou seja, por exemplo, ao se pensar em normas constitucionais urbanísticas, nós precisamos também pensar lá no artigo 5º da Constituição. Mas por quê? Bom, aquele artigo que originariamente possuía 77 incisos e com a reforma
com a emenda constitucional número 45 de 2004, passou para 78, com um acréscimo de mais um. Tá? Dois incisos aqui são importantes. Tá? Os incisos 22 e 23, claro, muitos outros, todos são importantes, mas nesse momento eu chamo a atenção de todos para estes dois incisos. Inciso 22 é aquele que garante a propriedade privada no Brasil, tá? Como direito fundamental. E o inciso 23 é aquele que diz que a propriedade deve atender à sua função social. Meus amigos, estes dois dispositivos têm tudo a ver, são intimamente relacionados às chamadas, ou melhor dizendo, a chamada Constituição Urbanística, e integram esse núcleo urbanístico da Constituição. E por quê? Ora, ao se falar especificamente do direito urbanístico, é impossível não se pensar na chamada intervenção do Estado na propriedade, nas chamadas limitações à propriedade privada. O ambiente urbano só funciona se houver limitações ao direito de propriedade, variadas. Limitações, as mais famosas e simples até de se explicar, são aquelas ligadas, por exemplo, à altura de determinado edifício, etc. Mas essas limitações têm um potencial de alcance gigantesco. Né? Então, a propriedade pública também sofre limitações. Né? Ou seja, o direito de propriedade tradicionalmente concebido, ele é da essência, não apenas do direito urbanístico, mas também desse núcleo constitucional urbanístico. E, logicamente, a partir do momento que nós falamos, né, a relação é íntima, né, eles andam de mãos dadas, o direito de propriedade é a função social da propriedade é, talvez, o próprio princípio que vai dar ensejo, que vai dar toda a base, o sustentáculo, para que se possa pensar nessas limitações ao direito de propriedade. Em nome da socialização da propriedade, no sentido, claro, desta função social, se permite essa série de limitações a que apenas me referi e pouco exemplifiquei. Isso já de propósito mesmo. Pois bem, mas vamos lá. Para além disso, nós temos outro artigo fundamental e que normalmente não é associado a essa Constituição urbanística, a esse núcleo constitucional urbanístico, o artigo 6º. O artigo 6º é aquele que traz o rol de direitos sociais. Ora, meus amigos, se nós examinarmos o rol de direitos sociais no Brasil, vamos perceber que, de forma bastante clara, patente, manifesta, que boa parte desses direitos tem alguma ligação com essa ideia urbanística maior, que é a que eu quero passar para vocês. Vamos lá. Direito à segurança. Né? Claro que isso vale para o Brasil como um todo, mas nas grandes cidades e ambientes urbanos, ele é um direito premente, urgente, é um direito que o tempo todo está nos rodeando, esse direito à segurança, que todos nós fazemos jus e que, infelizmente, no Brasil sofre com a sua pouca garantia, uma diminuta tutela por parte do Estado, enfim, vamos lá. Esse é um exemplo. O direito ao transporte, recentemente inserido nesse rol do artigo 6º pela emenda constitucional número 90, um direito eminentemente ligado ao ambiente urbano. Então pensamos, acabo de falar em segurança, em transporte, lazer em grandes cidades, ora, das praias em ambiente urbano, a praças, etc. Tudo isso está ligado ao ambiente urbano. Educação e saúde, ora, educação e saúde sim, também. Repito, os direitos sociais servem para o Brasil como um todo, são aplicados para áreas rurais e áreas urbanas, mas há de se sempre ter em mente que nas grandes cidades, ou ainda nas médias cidades, ou ainda, repito, nas pequenas cidades, estes direitos acabam ficando mais próximos da população. Se uma pessoa que mora em zona rural precisa ir a uma escola, normalmente ela se locomove, claro, há exceções, mas normalmente ela se locomove a uma escola que fica na cidade mais próxima. Hospital, por exemplo, dificilmente vamos encontrar em uma área rural, em uma zona rural, nós vamos precisar de uma locomoção à cidade mais próxima também. Portanto, esses direitos acabam
tendo uma ligação muito próxima com o direito urbanístico e, logicamente, o que mais interessa nesse momento, eles acabam integrando essas normas constitucionais urbanísticas. Fundamental, portanto, fazer essa relação entre direitos sociais, entre os direitos fundamentais e esse núcleo urbanístico da Constituição. E, para que eu encerre essa brevíssima exposição, quero deixar claro ainda mais uma coisa. Para além desses dispositivos, outros tantos podem ser aqui citados, dispositivos que estabelecem competências constitucionais, o artigo 30, por exemplo, que estabelece que compete aos municípios uma série de atividades legislativas, entre as quais legislar sobre assuntos de interesse local, entre as quais legislar sobre assuntos ligados diretamente ao funcionamento da área urbana ligada ao município, enfim, outros tantos e tantos dispositivos há. Então, quando eu falo aqui em núcleo, eu não estou aqui pensando em normas subsequentes, como é o caso do artigo 182 e do artigo 183. Eu penso sim num grupo de normas que, espalhadas, melhor dizendo, por toda a Constituição, integram essa categoria maior chamada normas constitucionais urbanísticas. Senhores, a ideia aqui é essa. No nosso próximo breve vídeo, eu vou fazer uma exposição, talvez, do principal instituto contido aqui no artigo 182 e também 183 da Constituição, que é o Instituto do Plano Diretor. Pouco falado, mas de extrema relevância e importância. Até a próxima.